a palavra que Deus falou aos nossos corações é que o seu amanhã não é reflexo dos seus problemas agora, ou daquilo que você está enfrentando. O seu amanhã não pode ser reflexo das circunstâncias negativas que você tem enfrentado. O seu amanhã, ele tem que ser o reflexo da postura que você assume hoje. E que a sua postura seja uma postura de fé. Amém. Que a sua postura possa ser uma postura de esperança. Que a sua postura possa ser uma postura aonde você crê no Deus que pode todas as coisas, e no Deus que, como nós já falamos, cuida de cada um de nós. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, tá? Porque quando estou fraco, então sou forte. Olha, quando essa palavra, quando este homem, não é, este homem da Bíblia, diz que ele sente prazer na fraqueza, a gente pode até se perguntar como alguém pode sentir prazer na fraqueza, como alguém pode sentir prazer nas injúrias, nas injustiças, ou até mesmo nas necessidades ou perseguições, e até mesmo nas angústias. Esse homem é um homem que, em um determinado momento da vida dele, ele era um homem de grandes posses. Ele era um homem que tinha tudo aparentemente. Ele era um homem que era reconhecido pelas pessoas, era reconhecido pela sociedade, mas o que ele necessitava verdadeiramente de paz e do preenchimento do vazio e da resposta que ele precisava para realmente ter uma motivação para viver, um propósito para viver, ele não tinha, mesmo tendo posses, mesmo sendo reconhecido pelas pessoas, mesmo sendo reconhecido pela sociedade e mesmo tendo um poder diante de um povo. Esse homem, ele era alguém que era notado aonde ele chegava. Era um homem que, aonde ele chegava, com certeza as pessoas sempre se colocavam à disposição dele. Esse homem era um homem que tinha tudo, mas não tinha nada. Por isso que ele chegou a esse entendimento. Hoje eu posso até parecer fraco. Hoje eu posso até ser perseguido, apontado pelas pessoas que não creem como eu creio. Hoje, para as pessoas, elas podem até nessas perseguições tentar trazer para o meu coração angústia. Mas hoje eu conheço o amor de Cristo. E foi esse amor que me fortaleceu quando eu aparentemente estava fraco. Ou quando eu aparentemente tinha tudo e na realidade eu não tinha nada. Quando eu aparentemente parecia estar bem, mas só eu sabia como eu estava me sentindo. Quando eu aparentemente parecia feliz, mas o meu coração estava despedaçado. Quando eu aparentemente parecia viver em paz, pelas minhas posses, pelo meu poder aquisitivo, por aquilo que eu tinha, por aquilo que eu representava para as pessoas, por aquilo que eu representava para as pessoas, melhor dizendo, mas na minha mente e no meu coração a guerra era constante, porque eu não era alguém realizado. Muitas vezes nós pensamos que realização é nós termos tudo o que nós precisamos. Muitas vezes nós pensamos que realização é a gente de repente ter dinheiro sobrando. Muitas vezes nós pensamos que realização é nós termos grandes posses, ou sermos reconhecidos pelas pessoas, ou sermos notados, ou nos apresentar bem, ou nos vestir bem, ou participar dos principais eventos, ou estar nos principais movimentações. Muitas vezes nós achamos que a nossa felicidade e a nossa satisfação ela está relacionada ao que os homens podem nos proporcionar ou ao que a sociedade ou esse mundo pode nos proporcionar. Quando na realidade nós precisamos entender que a satisfação do homem ela só está em Deus. O preenchimento do homem só está em Deus. O preenchimento do vazio do coração do homem só está em Deus. A alegria verdadeira ou a única alegria que o homem tanto busca em tantos outros lugares, por isso se deixa levar por prazeres ou momentos, ou se deixa levar por eventos que aparentam ser
fazer bem, quando na realidade muitas vezes nós participamos de momentos que traz sensações para nós, e o que nós achamos que vai nos preencher, na realidade faz com que nós possamos nos sentir cada vez mais vazios. O homem, ele nunca está satisfeito diante daquilo que ele possui, porque ele está em busca de um preenchimento que só Jesus pode trazer. Isso é em todas as áreas. Eu já vi várias histórias de um homem que tentou comprar um carro próprio, ter o seu carro. Depois de um carro, ele quis um carro melhor. Depois de um carro melhor, ele quis ter um avião. Depois de um avião, ele quis ter um helicóptero e um avião. Depois de um avião, ele quis ter uma ilha. Depois de uma ilha, ele quis ter uma casa no exterior. Depois, ele nunca estava satisfeito. Eu conheço pessoas que têm essa mesma atitude, e eu talvez pude ser uma dessas pessoas, que eu achava que felicidade estava em um gole de álcool, em um copo de cerveja, em uma festa, em um show, em um evento, em um cigarro, em um baseado, em um papelote de pó. E cada vez mais, diante daquilo que eu buscava, daquele preenchimento, eu tentava me satisfazer de todas as formas. E aí, o que acontecia? Se eu bebia um copo de cerveja, eu passava a beber mais. Se eu fumava, eu passava a fumar mais. Se eu me drogava, eu passava a me drogar mais. Eu conheço pessoas que acham que a felicidade está em você ter muitas mulheres, se prostituir, deixar a sua esposa em casa, e você hoje está com uma mulher, amanhã está com outra, e depois está com outra, e você ser o garanhão, e você ser aquele cara que pega todas, e você ser aquele cara que consegue tudo aquilo que você quer, principalmente por aquilo que você proporciona, ou seja lá o que for, e na realidade é que você está se enganando, porque eu conheço muitas pessoas que se deixaram levar por esse impulso, e elas, mesmo que aparentassem estar com várias pessoas ou conquistando várias pessoas ao mesmo tempo, ou em diversos lugares, ou de diversas formas, elas estavam cada vez mais solitárias e cada vez mais sozinhas, e não estavam construindo nada sólido. A Bíblia apresenta esse engano que muitas vezes o mundo, o homem, o dinheiro, as posses, este mundo oferece, com construir uma casa sobre areia. A Bíblia diz que existem dois tipos de construção: uma construção que é sobre areia e uma construção que é sobre a rocha. A rocha, ela representa Jesus. A areia representa os enganos, as mentiras que o mundo nos proporciona, ou que a nossa vida nos proporciona. Quando você constrói sobre areia, vem os ventos, vem as tempestades e vem as chuvas, mas a sua casa não consegue continuar edificada, porque ela está construída sobre areia. Não é nada sólido, é só areia, é só ilusão. Quando você constrói sobre Jesus, você constrói sobre a rocha, e aí vem as mesmas chuvas, vem os mesmos ventos, vem o mesmo mau tempo, mas essa casa permanecerá de pé, porque ela tem base. Você precisa ter base. Assim como uma planta que tem raiz e uma planta que não tem raiz. Uma planta que tem raiz, ela está firmada na terra, está presa, ela está segura, ela está firme. Uma planta que não tem raiz, qualquer coisa é capaz de derrubá-la. Jesus é o nosso alicerce. Amém. E nós precisamos estar enraizados. Amém. Na palavra do Senhor Jesus. Nós precisamos ter essa raiz do Evangelho. Amém. Para que assim nada possa nos abalar. Se nós pararmos para analisar nessa analogia da casa que é construída sobre areia e a casa que é construída sobre a rocha, os ventos, as chuvas e os maus tempos vêm para as duas, mas só uma consegue permanecer de pé, é aquela que está sobre a rocha. Ou seja, dificuldades, tribulação, tempestades, problemas, obstáculos, circunstâncias, aflições, todos nós vamos enfrentar. Ninguém está isento de ter problemas ou dificuldades, mas permanece de pé aqueles que estão firmados em algo sólido, na rocha. Amém. A sua rocha precisa ser Jesus, e assim você vencerá tudo que venha contra você.
contra tudo que venha contra a sua vida, tudo que venha contra a tua casa, tudo que venha contra a tua família, contra os teus planos e os teus sonhos, porque as promessas de Deus se cumprem na vida daqueles que estão firmados nele. Amém, glória a Deus. Nem sempre, meu querido, você precisa entender que nem sempre os problemas que nós enfrentamos e nem sempre as portas que se fecham para você representa algo ruim, ou quer dizer que você perdeu algo, representa algum tipo de perda, ou que você está perdendo algo. Nem sempre as portas que se fecham são para que você perca algo na sua vida. Às vezes, uma porta se fecha para que nós possamos viver oportunidades melhores. Muitas vezes, uma porta se fecha para que nós possamos viver oportunidades maiores. Nós precisamos entender que nem sempre o que enfrentamos é realmente problema, mas muitas vezes o que nós enfrentamos é uma capacitação para que nós possamos vencer todas as batalhas que se levantem contra nós, ou todas as batalhas que possam ser maiores do que as batalhas que nós já enfrentamos. Nós precisamos entender que tudo que enfrentamos hoje diante de Deus, e é muito importante que você entenda isso, tudo que você enfrenta hoje diante de Deus, você irá vencer. Principalmente porque Deus sempre está disposto a fazer algo melhor e maior na sua vida. E não é que Deus vai fazer algo melhor e algo maior na sua vida. A questão é que Deus já preparou algo melhor e algo maior para você. A questão é que Deus, ele sempre está disposto a nos surpreender com aquilo que ele tem, aquilo que ele possa fazer de melhor. E aí eu pergunto para você que está aí conosco, que aceitou o desafio de permanecer até o fim, já vai acabar já e nós vamos orar pela sua vida, tá? Nós vamos acabar rapidinho, mas faz toda a diferença. De repente, você que está aqui hoje, chegou aqui diante de um decreto de uma porta fechada, de uma impossibilidade, de um problema. De repente você chegou aqui com o seu coração angustiado, cheio de ira, cheio de raiva. De repente você se deparou com uma situação na sua vida que no seu dia que te fez muito mal. Às vezes, não precisa muito não, às vezes só uma palavra mal colocada é o suficiente para que nós possamos paralisar diante das nossas motivações, diante das nossas movimentações, diante dos nossos planos. Eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu muitas vezes. Não sei se já aconteceu com você, pastora. Eu estou dizendo isso, mas já sei que aconteceu. De às vezes uma palavra vir sobre a sua vida, e aquela palavra ela fica se repetindo, como se tivesse um gravador, não é, do seu lado, como se tivesse um alto-falante do seu lado, e cada vez que você ouve aquela palavra maldita, é como se o seu coração cada vez mais despedaçasse. E às vezes quando você está chorando, aí você chora mais. E às vezes quando você está irado, você fica mais irado ainda. E essa ira se transforma em ódio, em rancor, e vai se transformando em tanta coisa ruim, em tanta coisa que faz mal. E essa palavra continua se repetindo no seu ouvido, e você acaba não conseguindo fazer mais nada diante de uma palavra mal colocada. E nós precisamos entender que os problemas eles vêm de diversas formas. E eu pergunto para você, qual é o problema? Se é uma palavra mal colocada, se é alguém que te fez mal, se é alguém que mentiu ao teu respeito, se é alguém que te apunhalou pelas costas, se é um problema profissional, conjugal, sentimental, se é um problema ministerial, espiritual, se de repente você hoje está enfermo, está doente, não importa o teu problema. Você precisa entender que o problema, ou uma porta realmente que se fechou, você precisa entender
que muitas vezes nós enfrentamos alguns problemas para nós sermos capacitados, ou até mesmo para que a glória do Senhor se manifeste, para que nós possamos tomar posse da nossa vitória, para que nós possamos crer e enxergar em Deus a solução daquilo que nós não conseguimos solucionar, a solução daquilo que nós não conseguimos resolver. Muitas vezes, meu irmão, você precisa entender que se não fossem os seus problemas, você viveria uma vida independente de Deus. São exatamente nos seus maiores problemas, são exatamente nas suas maiores aflições que você lembra de um Deus que cuida de você, você lembra de um Deus que não esquece de você, você lembra de um Deus que quer estar contigo, que está contigo e quer solucionar o seu problema, seja ele qual for. O nosso Deus é um Deus que soluciona problemas. O nosso Deus é o Deus que faz o milagre acontecer. O nosso Deus é um Deus que pode até fechar uma porta para abrir uma porta melhor. Todos nós enfrentamos, né? Dificuldades, Verdade. problemas. Todos nós enfrentamos. Mas existe a diferença de se colocarmos diante do Senhor para vencer, né? Focar na vitória, focar naquilo que nós precisamos, buscar forças, para que nós possamos entender que quando nós estamos no Senhor, estamos buscando a Deus, fortalecidos, enraizados, assim como o pastor falou, Verdade. quando nós estamos enraizados, nós entendemos que nós precisamos focar na bênção, focar na vitória, focar naquilo tudo que nós precisamos alcançar. Não focar no problema, focar na dificuldade, porque se nós estivermos focados no problema, na dificuldade, naquilo que nós estamos enfrentando, vai ser dificilmente sair. Mas quando nós focamos na vitória, na bênção, na superação, né, nós entendemos que nós vamos alcançar aquilo que nós desejamos. Então, se você está passando por alguma dificuldade, seja dificuldade financeira, seja problema no seu casamento, né, seja problema com enfermidade, seja qual seja o seu problema, você foque na sua bênção, que você vai vencer. Se você está enfermo, você foque na sua cura. Se seu casamento está com problema, foque na restauração do seu problema, né, do seu casamento. Foque na restauração do seu casamento. Amém. Tudo aquilo que você esteja enfrentando, foque no que Deus pode fazer, em nome de Jesus, porque Deus pode. O nosso Deus é um Deus todo-poderoso, que pode todas as coisas, que pode transformar qualquer situação. Então, creia nessa palavra, tome posse nessa palavra, e assim como o pastor falou, que vocês estejam enraizados, em nome de Jesus. Muito interessante, viu, pastor, isso que Deus falou através da sua vida. Olha que coisa maravilhosa. Quando a pastora estava falando aqui, eu estava ouvindo, Deus estava falando comigo. Meu irmão, se o seu problema é uma enfermidade, você não pode pensar em outra coisa a não ser na sua cura. Você não pode buscar outra coisa a não ser a cura da sua enfermidade. E entender que Deus pode Que curar. Deus pode. Deus é um Deus todo-poderoso. Ele é o Deus da cura. Não tem como você dar espaço para outra coisa. Se Deus pode todas as coisas, se Ele é o Deus da cura, se Ele tem a cura nas suas mãos, você está pensando em quê? Você está pensando em buscar o quê? Se você está enfermo, só existe um caminho diante de Deus, é o caminho da tua cura, é o caminho da tua bênção, e você tem que estar firmado, nós precisamos estar firmados nessa verdade. Claro que nós estamos debaixo da vontade do Senhor, o Senhor faz o que Ele quer, como Ele quer, na hora que Ele quer, mas nós não estamos aqui para nos questionar, muito menos para questionar a Deus. Nós, como servos de Deus, como filhos de Deus, como cristãos, como filhos da promessa, nós não estamos para questionar e nós não estamos muito menos para entender. Nós precisamos crer e buscar. E se o decreto é de enfermidade, nós precisamos crer, porque Jesus tem a cura nas tuas mãos. Ele é Jeová Rafá, o Deus que cura. Se você está com problema no teu casamento, meu irmão,
você vai abrir os teus pensamentos, as suas ideias, para que você não pode pensar em outra coisa a não ser na restauração da tua família e na restauração do teu casamento. Se você está com problema financeiro, você vai abrir a sua mente, vai dar espaço na sua mente, no seu coração, para pensamentos de impossibilidade, de miséria. Não, você precisa crer no Deus da provisão, no Deus que vai fazer você dar a volta por cima, no Deus que vai fazer com que você dê uma virada de chave, que você dê uma virada em tudo que você possa fazer na sua vida, em novas portas que se abrirão, em novos negócios, em novas oportunidades. Quando nós estamos passando por algum tipo de dificuldade, nós precisamos entender que Deus é o Deus que vai nos fazer vencer tudo aquilo que nós estamos enfrentando. Então, se você está com a dificuldade financeira, saiba que você precisa buscar um Deus que provê, saiba que você precisa se movimentar desta forma, porque do contrário, claro, Deus que abre portas. E que se uma porta se fechou, Deus vai abrir muitas outras portas. E o Deus que nós cremos é o Deus que não abre apenas uma porta, Ele vai abrir mais de uma porta para que você possa escolher a qual você se identifica mais e a que você acha melhor. Nós temos que crer assim, a esperança é fé, meu irmão. E a fé é para frente, nunca para trás. A caminhada com Deus é para frente, nós precisamos seguir em frente e nunca para trás. Claro, pensamentos positivos. Se eu estou angustiado, não é, pastora? Se eu estou depressivo, eu preciso buscar em Deus um ânimo novo. Se eu estou aflito, eu preciso buscar em Deus um ânimo novo, porque Deus é um Deus que me anima. E quando eu estou fraco, o Senhor me fortalece. Quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte, porque quando eu estou fraco, eu entendo que eu dependo e preciso totalmente do Senhor. E aí é onde vem o fortalecimento. É isso que esse versículo quer dizer. Se você tem dúvidas, busque a resposta no Senhor. Mas muitas vezes nós temos dúvidas, muitas vezes nós estamos precisando de uma resposta, e a gente fala o nosso problema para todo mundo, fala para quem não deve, fala para as pessoas que não conseguem nos abençoar, que não tem uma palavra de bênção para as nossas vidas. Muito pelo contrário, espalha tudo que você está passando contra os quatro cantos e se expõe a sua vida. E você prefere ainda continuar contando seus problemas para homens, quando na realidade os seus problemas você precisa levar a Deus, porque Deus é quem soluciona. Assim como nós sabemos, o homem no máximo ele pode te dar uma ajuda, mas o Deus que nós cremos, o teu Deus, o Deus que cuida de você, ele tem a solução. Hoje quando eu abri o meu Instagram, eu recebo aquelas mensagens por direct, né? E uma das mensagens que eu recebi do meu amigo PH, Paulo Henrique, uma mensagem que, inclusive até na oração de hoje pela manhã, que nós sempre participamos todas as segundas pela manhã, eu levei um versículo que fala exatamente sobre essa passagem de Davi. É um momento que ele pecou, é um momento que ele falhou. E Davi, ele era conhecido como homem segundo o coração de Deus, mesmo pecando, mesmo falhando. E nós podemos imaginar como um homem que peca e falha pode ser conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Ele era conhecido como homem segundo o coração de Deus, não era porque ele era perfeito. Davi, ele não era um homem perfeito, mas ele era um homem que nas suas imperfeições e nos seus erros, ele não media esforços para dizer: Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso da tua presença, eu reconheço o meu erro, eu reconheço o meu pecado, e se o Senhor se afastar de mim, eu morrerei. Se o Senhor tirar de mim a tua presença, o teu espírito, eu morrerei. Davi era um homem que tinha total convicção de que sem Deus ele não era nada, que ele era falho, que ele era um pecador, e que tudo que ele tinha de mais especial na vida dele era a presença do Senhor. Por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Isso nos faz entender que nas nossas imperfeições, nas nossas falhas e nos nossos erros, de repente, meu irmão, você está passando por um momento difícil, por erros que você cometeu, de repente você está vivendo situações contrárias, por coisas erradas que você falou, de repente você pode estar colhendo frutos amargos, e você pode estar vivendo um momento difícil da sua vida, não é? Por atitudes que você tomou erradas. Mas nós não estamos aqui para supervalorizar o seu erro, o seu pecado.
Nós não estamos aqui para supervalorizar o que é negativo na sua vida, não. Nós estamos aqui para dizer para você que existe um Deus que está disposto a te perdoar. Existe um Deus que está disposto a te renovar. E se você pecou, arrependa-se. Se você errou, se você busque consertar. E se de repente as suas atitudes foram erradas, faça tudo diferente a partir de agora. Porque é desse jeito que você começa uma nova história hoje. Lembre-se, os seus problemas de hoje, eles não podem ser o reflexo do seu amanhã, porque os seus problemas de hoje, eles ficarão para trás quando você decidir buscar a Deus e decidir tomar uma postura diferente e fazer tudo diferente. Os seus problemas de hoje, eles são resolvidos diante de uma postura na presença do Senhor, e na presença do Senhor, o seu futuro é um futuro de bênção. Creia nisso em nome de Jesus. Amém. Davi, ele era um homem que, quando ele ainda muito jovem, ele se alegrava apenas em levar comida para os seus irmãos. E quando criança, ele ia levar comida para os seus irmãos, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. É a Bíblia quem diz isso. Davi, quando ainda muito jovem, ele cuidava das ovelhas do seu pai. E quando ele cuidava das ovelhas do seu pai, ele cuidava louvando e engrandecendo ao nome do Senhor. Depois disso, Davi, ele ficou conhecido não só como um pastor que cuidava das ovelhas do seu pai, mas ele ficou conhecido como um pastor que protegia as ovelhas do seu pai, das feras, de tudo que tentava ameaçar aquele rebanho, porque Davi era um jovem que estava sempre firmado no louvor e na adoração a Deus. Através dessa vida e louvor e adoração ao Senhor, o rei daquele povo que era conhecido como rei Saul, uma certa vez pediu para que Davi tocasse a sua harpa. E quando Davi começou a tocar sua harpa e louvar e agradecer o nome do Senhor, essa é uma história bíblica. A Bíblia diz que o rei Saul era um homem perturbado, era um homem endemoniado, era um homem de muitas confusão, de muita opressão, diante de tudo que ele buscava, diante de tudo que ele vivia. Mas quando Davi tocava a harpa, aquele homem sentia paz, porque quando Davi tocava a harpa, ele não tocava por tocar, ele fazia o mesmo que ele fazia quando ele levava comida, quando ele cuidava das ovelhas, quando ele protegia as ovelhas, ele louvava e engrandecia o nome do Senhor. Aqueles que engrandecem e louvam o nome do Senhor, eles sentem paz e eles também transmitem paz. Por isso que Davi transmitiu paz para o rei Saul. Davi, Amém, Jesus. da mesma forma e com a mesma postura, ele venceu o gigante Golias. Quando o gigante Golias estava diante de Davi, Davi simplesmente continuou adorando e engrandecendo o nome do Deus que ele servia, do Senhor dos Exércitos. E quando Davi ele se colocou diante do gigante, ele se colocou sabendo que o Deus que era a razão do seu louvor e da sua adoração não o deixaria sozinho. De repente, na sua caminhada, nos seus problemas, ou nos gigantes que você está enfrentando, ou nas suas aflições, você tem dado espaço para todo tipo de palavras malditas. Você tem ouvido todo tipo de canção, você tem ouvido todo tipo de fala. E segundo nós aprendemos com Davi, nós precisamos ir ouvir aquilo que vem do Senhor. Nós precisamos ouvir aquilo que nos edifica. Nós precisamos ouvir aquilo que nos traz paz. Nós precisamos encher o nosso coração. É por isso que Deus te trouxe aqui, para este vídeo, para falar ao seu coração. Porque quando você ouve a Deus, você louva e engrandece ao nome dele. E quando você louva e engrandece ao nome do Senhor, tudo que se levanta contra você, se levanta contra o teu Deus. E o teu louvor e a tua adoração é o hino da tua vitória. Continue louvando e engrandecendo ao nome do Deus Todo-Poderoso, porque a vitória é daqueles que vivem essa verdade. Amém, Jesus. Davi, olha, está chegando aqui, olha, uma visita maravilhosa. Dan Aran, não é? Está chegando aqui. Vem pra cá, Aran, dá um tchau aqui na nossa live. Vem pra cá, grandão, ó. Tá maior do que eu já. Já passou a mãe, agora tá tentando me passar. Não vai me passar, não. Olha aí, ó.
Moreno Alto na área. É o nosso filho do meio. Glória a Deus, 15 anos. Dan Aran. Estava ali numa missão especial. Nós precisamos continuar avançando. Nós precisamos encarar os nossos problemas, as nossas aflições e as nossas dificuldades. Assim, fazendo assim como Davi fez, adorando e engrandecendo ao nome do Senhor. Amém. E se pecar e se falhar, lembre-se que existe um Deus que está disposto a lhe colocar de pé, a te colocar de pé novamente. Existe um Deus que está disposto a te reerguer. Existe um Deus que está disposto a te honrar. Amém, Jesus. Não se prenda ao teu erro, não se prenda às más posturas, não te prenda ao que é negativo. Esteja firmado em Deus. Louve e engrandeça Ele, que a vitória é sua. O adorador, ele reconhece a Deus. O adorador, ele é grato ao Deus que ele louva e que ele engrandece. O adorador, ele sabe quem é o seu Deus e sabe que o seu Deus não o abandona. Amém. O adorador, ele se concentra em Deus e ele fecha os olhos para as circunstâncias. Amém, Jesus. O adorador, ele coloca os olhos em Deus e não nas dificuldades. O adorador, Amém, Jesus. ele sabe que Deus é o Deus que cuida, que abençoa e que opera milagres. Amém. Seja um adorador e receba a sua bênção em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O problema de Davi foi deixar de adorar a Deus. O problema de Davi foi se afastar de Deus. O problema de Davi foi tirar os olhos de Deus e começar a olhar para aquilo que fazia bem ou que satisfazia a sua carne ou aos seus olhos carnais. O problema de Davi foi quando ele tirou os olhos de Deus, ele tirou os olhos daquilo que Deus queria que ele fizesse ou que ele continuasse fazendo. E aí ele deixa de fazer a vontade de Deus para fazer a sua própria vontade. E aí, quando nós tiramos os nossos olhos de Deus para fazer a nossa própria vontade, a vontade da nossa carne, nós caímos em ciladas e nós acabamos tropeçando. E que se nós não nos erguermos diante do arrependimento e diante de um louvor que nunca poderia ter saído da nossa boca e dos nossos lábios, de uma adoração que nunca poderia ter saído do nosso coração, nós vamos cada vez mais nos encontrar em situações piores. Mas quando nós decidimos retomar uma vida de adoração e engrandecimento a Deus, não há quem nos segure. Amém? De repente você já caminhou com Deus, você já viveu tudo isso, você já teve uma vida de louvor, já teve uma vida de adoração, os seus olhos estavam firmados na promessa de Deus, mas você tirou os olhos de Deus, deixou de adorar, deixou de buscar a Deus, deixou de louvar a Deus, se afastou de Deus e foi pego em uma cilada e hoje está vivendo um momento muito difícil. Você vai fazer tudo o que você sempre fez. Volte a adorar a Deus. Amém. Volte a louvar a Deus. Volte para perto de Deus. Volte a caminhar com Deus. Amém. Volte para a presença de Deus, porque a presença de Deus é o teu lugar. Porque quando você volta para Deus, você deixa para trás tudo aquilo que te aprisiona, tudo aquilo que te acorrenta, tudo aquilo que faz de você prisioneiro, e você será liberto pelo poder que está no nome, o poder que há no nome de Jesus, no poder que há na adoração e na vida de louvor e engrandecimento ao Senhor. O seu lugar é aonde Deus está. Tem problemas que parecem que vai te matar. Tem problemas que parece que está tudo acabado. Mas diante de Deus, essa é a oportunidade que Deus te dá para que você vença e para que você viva bênçãos maiores em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Existem coisas que agradam os nossos olhos. Existem coisas que agradam a nossa vontade, a nossa carne, e que parecem ser boas, mas na realidade, essas coisas, essas bandejas, esses atrativos, é para nossa derrota. Diante dos seus problemas e diante das suas dificuldades, não reclame, não murmure por conta das circunstâncias.
siga louvando, siga buscando, Amém. siga caminhando, siga adorando ao Senhor, que a vitória se manifestará. Amém. O Senhor te trouxe aqui para dizer para você: não há nada que impeça a sua vitória, não há nada que impeça a sua cura, não há nada que impeça a restauração, não há nada que impeça a restituição, não há nada que impeça a libertação, não há nada que impeça o meu prover, a minha prosperidade, não há nada que impeça a minha salvação, não há nada que impeça que eu possa abrir as portas que eu estou disposto a abrir para você. Para isso, você precisa apenas crer, seguir, Amém, Jesus. adorando e louvando ao nome do Senhor. Amém. A presença de Deus é o seu lugar. Que você substitua tudo que é negativo e tudo que está relacionado ao pessimismo, a uma vida de louvor e adoração a Deus. Pois o Senhor é o Deus que abre portas. Amém. E segundo a Bíblia, a porta que Ele abre, homem nenhum fecha. E a porta que Ele fecha, homem nenhum abre. Amém. Ninguém pode impedir a sua vitória quando você está firmado em Jesus Cristo, quando você está firmado em Deus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Se Amém. Deus falou contigo, comece aí, meu irmão, a dizer glória a Deus, aleluia, Deus falou comigo. Se Deus falou contigo, se você entende que essa palavra é a palavra da sua vitória, comece a se manifestar. Vamos orar, vamos falar com Deus em nome de Jesus, e assim vamos finalizar essa live abençoadora. Glória a Deus, que palavra maravilhosa, que você esteja focada na tua vitória, que vocês estejam focados na tua vitória, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por essa palavra maravilhosa, que eu creio que veio Glória a diretamente do Deus. coração do Senhor para as nossas vidas, porque eu estou recebendo aqui, eu creio que o pastor estava ministrando a palavra, mas estava recebendo. Amém, Eu verdade. creio que cada um de vocês recebeu aí, porque o Senhor falou a cada coração, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar e vamos agradecer ao Senhor por essa palavra maravilhosa, em nome de Jesus. Lembrando que não é só a pastora orando e você ouvindo, não. Nós vamos orar juntos. Você possa pensar aí aquilo que você esteja enfrentando, naquilo que você esteja enfrentando, que você possa pensar aí nesse momento e declarar junto comigo, junto aqui com o pastor, que a Amém. vitória já é tua, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por essa palavra maravilhosa. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigada, meu Senhor, por essa palavra, porque nós cremos, meu Senhor, que veio diretamente do teu coração para as nossas vidas, Pai. E assim, Deus, nós possamos estar enraizados, Deus, na tua presença, Deus, buscando mais e mais da tua presença, Deus. E mesmo sabendo, Deus, que nós somos falhos, nós somos pecadores, Senhor, muitas vezes nós fraquejamos, Pai, muitas vezes nós pecamos, Deus. Mas nós cremos, Deus, quando nós estamos enraizados em Ti, Deus, nós vamos vencer, Pai. Nós vamos ser perdoados, porque o Senhor é um Deus perdoador, que sempre está disposto a nos perdoar das nossas falhas, dos nossos pecados, Deus, das nossas fraquezas, das nossas limitações, meu Deus. Mas nós cremos, Pai, que o Senhor é um Deus que nos fortalece, é um Deus que nos dá forças, que nos dá sabedoria, Pai, para que nós possamos vencer, Deus, tudo aquilo que precisa ser vencido. Mas que nós possamos, meu Senhor, colocar o Senhor à frente, Deus, das nossas guerras, das nossas lutas e das nossas batalhas, Pai. Porque assim nós cremos, Pai, que nós vamos vencer em nome de Jesus, Pai. Porque é o Senhor que está à frente, Deus. Porque quando o Senhor está à frente, meu Deus, a vitória já é certa, Deus, sobre as nossas vidas, Pai. Sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, Pai. E tudo aquilo, Deus, que nós possamos estar enfrentando, Deus, nós já declaramos a vitória, Pai, em nome de Jesus, Pai. E assim eu creio, Deus, e abençoo todos os ouvintes, Deus, dessa rádio, meu Deus, que eles possam, Deus, estar firmados na Tua presença, Deus. E assim, Deus, todos que estão assistindo essa live, meu Deus, que eles possam receber de onde eles estiverem, meu Deus, que eles possam receber, Deus, uma nova direção, meu Deus, para que eles possam seguir os caminhos que o Senhor deseja, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa todos que estão ouvindo, todos que estão assistindo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.